Bem-vindo ao Insônia Universe Coffee. Histórias para quem não consegue dormir e para quem já cruzou com alguém tantas vezes que começou a se perguntar se aquilo era acaso. Pegue sua xícara, porque a história de hoje começa com uma pergunta. O que você faria se durante 43 dias seguidos alguém pagasse secretamente o seu café e depois simplesmente desaparecesse? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Beatriz. Beatriz tinha 36 anos e uma rotina tão previsível que chegava a ser reconfortante. Todos os dias, às 7h10 da manhã, ela entrava na mesma cafeteria antes de seguir para o escritório. Pedia sempre a mesma coisa, um cappuccino grande, sem açúcar, e um pão de queijo. Sentava-se perto da janela, respondia alguns e-mails no celular e 20 minutos depois seguia para o trabalho. Havia algo de tranquilizador na repetição, principalmente depois do fim de um relacionamento de 9 anos. Já fazia quase um ano desde a separação. Ela falava que estava bem, ou pelo menos era o que repetia para si mesmo. Tinha um bom emprego, tinha amigos, saúde, um apartamento confortável, mas algumas noites ainda eram longas demais e alguns silêncios altos demais. Naquela terça-feira chuvosa, Beatriz fez seu pedido como sempre, mas ao tentar pagar, ouviu a atendente dizer: "Não precisa, já está pago." Ela estranhou. "Como assim meu café está pago?" E a moça, sorridente, informou: "Um cliente já deixou pago para a senhora." Beatriz olhou ao redor e a cafeteria estava cheia. Ninguém parecia estar, assim, prestando atenção nela. Ela achou gentil e também um pouco estranho. No dia seguinte, aconteceu de novo. E de novo, e de novo. No quinto dia, a curiosidade venceu. "Quem está pagando meu café?" Ela perguntou para a atendente. Mas ela apenas sorriu e disse que ele pediu que ela fosse discreta. Ele? Já é uma dica, né? Bom, foi só isso que Beatriz conseguiu da atendente. Então, ela começou a prestar atenção nas pessoas ao redor. Passou a observar discretamente cada um dos clientes. Criou teorias, talvez fosse um colega de trabalho, um antigo ex-namorado arrependido, um admirador secreto ou alguém que simplesmente confundira a mesa. Mas os dias continuavam passando e os cafés continuavam sendo pagos. No 12º dia, ela deixou um bilhete. "Obrigado pelo café, quem quer que você seja." No dia seguinte, encontrou uma resposta junto à sua bandeja. "Você sorri pouco, achei que talvez o café ajudasse." Ela releu a frase várias vezes, porque era irritante, mas também era verdadeira. Depois disso, os bilhetes se tornaram uma rotina silenciosa, pequenos comentários, pequenas observações. "Hoje você parecia preocupada. O livro que está lendo é muito melhor do que o filme. Parabéns pela apresentação de ontem. Você saiu da cafeteria treinando os slides." Aquilo era ao mesmo tempo reconfortante, mas também era inquietante. Alguém a observava, mas não de uma forma invasiva. Parecia mais cuidadosa. Então, em uma manhã de sexta-feira, Beatriz decidiu chegar 1 hora mais cedo. Se alguém a observava, ela descobriria quem era. Entrou na cafeteria às 6h10. Escolheu a mesa escondida e esperou. Às 6h20, ela viu a porta se abrir. Um homem entrou, alto, magro, barba curta, já começando a ficar grisalha. Vestia roupa simples, carregava o livro debaixo do braço e cumprimentou todos pelo nome. Sentou-se sozinho no fundo da cafeteria e, antes mesmo de pedir alguma coisa, entregou discretamente um cartão à atendente.
A atendente olhou para Beatriz, depois para ele e sorriu. E Beatriz entendeu imediatamente, mas não teve coragem de ir até lá. Não naquele dia. Na manhã seguinte, deixou outro bilhete. Você poderia ao menos me dizer seu nome. A resposta veio poucos minutos depois. Henrique. E assim começou. Primeiro bilhetes, depois sorrisos, depois pequenas conversas. Henrique tinha 42 anos, era professor de história e era viúvo fazia poucos anos. E segundo ele, a primeira coisa que reparou em Beatriz foi que ela sempre agradecia olhando nos olhos de quem atendia ela. Parecia pouco, mas para alguém tentando reaprender a viver após uma perda devastadora, tinha significado muito. As conversas cresceram, vieram os almoços, vieram pequenas caminhadas, áudios longos de madrugada e recomendações de livros, risadas inesperadas, e Beatriz percebeu algo estranho. Ela esperava ansiosamente pelas manhãs, não pelo café, por Henrique. Mas no 44º dia, ele não apareceu. Nem no seguinte, nem no outro. Os cafés deixaram de ser pagos. Os bilhetes desapareceram. Uma semana inteira se passou. Beatriz começou a se preocupar, até que numa segunda-feira a atendente lhe entregou o envelope. Ele pediu para que entregasse em mãos, caso ele não voltasse. As mãos dela tremeram. Dentro havia uma carta. Beatriz, meu pai sofreu um acidente e precisei me mudar temporariamente para cuidar dele. Queria ter me despedido pessoalmente, mas você merece a verdade. Eu comecei a pagar seu café porque durante meses você foi a única pessoa que vi sorrir, mesmo parecendo triste. Na época eu mal conseguia sair da cama. Você não fazia ideia, mas nossas conversas salvaram minhas manhãs. Obrigado por existir. Henrique. Beatriz chorou dentro da cafeteria, sem vergonha, sem esconder. Porque às vezes não percebemos quando nos tornamos importantes para alguém. E às vezes também não percebemos quando alguém se torna importante para nós. 6 meses depois, durante uma viagem de trabalho, Beatriz entrou numa pequena cafeteria no interior de Minas. Estava cansada, com frio e pensando que precisava urgente de um café. Fez o pedido, pegou a carteira, mas a atendente sorriu. Não precisa pagar, seu café já está pago. O coração dela quase parou. Virou-se lentamente e lá estava Henrique, bem mais magro, bem cansado, mas estava sorrindo, como naquela primeira manhã. Ele aproximou-se devagar e disse: desta vez achei justo retribuir a viagem. Beatriz começou a rir e então o abraçou, porque alguns encontros são coincidências, mas alguns parecem encontrar o caminho de volta, mesmo quando a vida insiste em separá-los. Se essa história aqueceu a sua madrugada, inscreva-se no Universe Coffee, porque às vezes o amor não chega fazendo declarações, às vezes ele chega silenciosamente, pagando um café. Até a próxima história, e se o sono não vier, volte para mais uma xícara.